O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, ele dá uma advertência que nós temos que chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Infelizmente, a porcentagem de pessoas que fazem isso é muito pouco. Sem dúvida nenhuma, podemos contar no dedo as pessoas que realmente estão dispostas em se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Porque o individualismo desgovernado, o eu, a vontade própria de ser aquilo que não é, de fazer aquilo que não recebeu, é tão grande na vida de pessoas que estão formando essas pessoas a pessoas egoístas, individualistas e até mesmo maldosas dentro da igreja. É até feio para a gente falar isso como cristão, como evangélico, porque as pessoas que estão lá fora, do outro lado da rua, elas olham para nós e elas acreditam que nós somos aquilo que a igreja primitiva era. E quando que na verdade nós estamos muito longe daquilo que a igreja primitiva era, porque nós estamos vivendo uma época onde a maioria de nós pensamos em nós próprios, onde nós queremos estar em evidência, esquecendo que dentro do reino de Deus não pode haver competição. Tem que haver pessoas que fazem aquilo que é segundo a vontade de Deus. Só que tem gente oportunista, gente que não está afim de trabalhar no reino, gente que está afim de se exibir, de mostrar, de querer ser o outro, de querer fazer aquilo que o outro faz, sem se preocupar em orar, em buscar, em conhecer um pouquinho mais de Deus e entender aquilo que Deus tem para a vida dessa pessoa individual. As pessoas estão trabalhando através de brechas que são dadas em igrejas, em lacunas que são abertas dentro da igreja. Pessoas que se auto-intitulam líderes, pessoas que nas suas falácias, né, demonstra uma certa autoridade que não receberam. Isso só causa mal-estar, sabia? Pessoas que falam sem receber a autoridade de Deus só causam mal-estar. E todos sabem que foi falado pelo lado pessoal, pelo lado humano, não tem nada de Deus. Uma coisa é você exortar pela palavra na direção de Deus. Outra coisa é você detectar o problema e falar por aquilo que você viu, por aquilo que você está enxergando como homem. E muitos fazem isso dentro da igreja. E é preciso realmente nós entendermos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram é estar dispostos em viver os momentos com o nosso irmão, sejam eles más ou ruins, nos colocando à disposição. Só que hoje as pessoas elas se alegram quando você está caído, quando você está entristecido, quando você não está em evidência, quando você está passando por luta, por dificuldade. As pessoas parecem que não estão mais orando e torcendo para que outras pessoas vençam. Só elas querem vencer. Só elas querem chegar. Só elas querem prosperar. Só elas querem é, estar desenvolvendo aquilo que elas acreditam ser a vontade de Deus. E para isso, se elas puderem mentir, se elas puderem tentar derrubar, tentar atrapalhar qualquer pessoa que seja que apareça à tua frente, elas fazem. Estou falando isso dentro do contexto de igreja, ao ponto que nós chegamos, ao ponto que nós chegamos do evangelho, de estarmos dentro da igreja muitas vezes esperando, né, uma cacetada que vai vir de alguém que está do teu lado, esperando que alguém vai se levantar contra você, que alguém vai tentar impedir que você faça aquilo que Deus colocou em seu coração.
Tudo isso por causa do ciúme, tudo isso por causa eh, da falta de constância e até mesmo de não acreditar no profundo naquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer. Ou seja, pessoas que estão totalmente negativas em relação daquilo que Deus tem colocado em suas mãos para fazer e elas começam a viver inseguras, né? Achando que as pessoas vão tomar o seu espaço, tomar o seu lugar e elas começam a agir como o mundo agisse. No mundo, essas coisas é normal, mas dentro de uma igreja evangélica nós precisamos rever os nossos princípios, entender que nós não precisamos ficar brigando por microfone, brigando por oportunidade, e temos que ter segurança naquilo que Deus colocou para nós fazermos, ainda que seja um simples levar um copo com água para o pregador, ou varrer a igreja, ou trocar uma lâmpada, não importa. Tem pessoas que foram chamadas para trocar lâmpada, mas querem pregar. Tem pessoas que foram chamadas para limpar a igreja, mas querem pregar. Tem pessoas que foram chamadas apenas para ficar na porta recepcionando as pessoas, mas quer fazer algo que não cabe dentro delas. Esse é o evangelho que nós estamos vivendo hoje dentro de igrejas. E é preciso mudar isso. É preciso se alegrar com aqueles que se alegram. Você não pode ficar dentro de uma igreja torcendo para fracasso das pessoas, como tem gente que faz isso. Não fica sempre na janela esperando a notícia ruim de alguém para poder dizer, tá vendo? Não falei para você que não ia durar muito? Não falei para você que aquela pessoa só estava de capa dentro da igreja? Não falei para você que isso e aquilo? Tem pessoas que vivem torcendo por isso, quando que na verdade estão perdendo seu tempo, porque pessoas que agem desta forma não recebem nada da parte de Deus. Estão dentro da igreja perdendo tempo. É preciso procurar os melhores dons, sim, mas não podemos brigar pelos dons, porque os dons é dado individualmente a cada um para um bom propósito, que é o aperfeiçoamento dos santos, a obra de Deus, o evangelho do reino, e não coisas de homens. Pense nisso. E a pergunta que eu faço para você para encerrar é o seguinte: você tem chorado com aqueles que choram? Tem se alegrado com aqueles que se alegram? Ou você é mais um que está dentro da igreja, vivendo inseguro e pensando que todos estão querendo roubar aquilo que você sabe que você não foi chamado para fazer? Você só está ocupando um espaço porque você quer, porque você quis, mas não foi porque Deus te colocou. Pense nisso.